Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto ao Senhor, nesse primeiro domingo do mês. E nós vamos fazer agora uma oração para abrir oficialmente o nosso culto. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que nos concede de realizar esse culto, Senhor. Que tudo que aconteça nesse momento seja voltado tão somente para trazer honras ao teu nome. Abençoa todos que estão acompanhando esse trabalho através desse serviço, através dessa câmera, através dessa oportunidade de culto online, para que possam também prestar um verdadeiro culto ao Senhor. É o nome do teu Filho Jesus que fazemos esta oração. Amém. Vamos agora ler um trecho bíblico, alguns versículos apenas do Salmo 100, um salmo muito conhecido de todos os cristãos. Salmo 100, versículo 1 diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então, no versículo 1 ao versículo 3, que essa seja a sua mentalidade de celebrar o Senhor com um cântico. E por falarmos em cântico, vamos ter agora um momento de louvor ao nosso Deus. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor.
hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Podem sentar. Eu gostaria de pedir aos amados que possam estar abrindo suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Só para minimizar aqui minha preocupação com a pregação, né? Gilvan, aí, muito galanteador, né, com suas palavras, me ligou às 15 horas da tarde da sexta-feira, né, com essa missão de trazer a mensagem nessa manhã. E a gente fica tentado a sempre dizer um não, né? Por temor, por outras coisas, mas temos que sempre estar buscar, né, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, pois todas as outras coisas nos serão acrescentadas, né? Então eu aceitei o desafio, né? E aqui estamos hoje. Mateus capítulo 9, capítulo 9, a partir do versículo 27. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E partindo dali Jesus, seguiram-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram sua fama por toda a terra. Uma curiosidade aqui, antes de nos debruçarmos mais sobre esse texto, é que essa história, curiosamente, só tem no livro de Mateus, né? A gente vai ver outras curas de cego em outros livros, mas essa especificamente só tem em Mateus, né? Ela ocorreu logo após a cura da mulher do fluxo de sangue e da ressurreição da filha de Jairo, né? Para que a gente possa estar entendendo o contexto dessa cura e como viviam as pessoas que Jesus curou naquela época, né? Sejam cegos, coxos, entre outras enfermidades. Ser cego naquela época na sociedade de Israel, era ser considerado um castigo divino do pecado, porque impedia o estudo da lei, né? Ao ver um cego, as pessoas eram orientadas a deferir presente e bênção, né? Bendito seja o juiz verdadeiro, né? Ratificando que aquela cegueira era em virtude dos pecados ou dos seus pais, né, revelados no filho, ou dele, né, em vida. E dando a entender que a cegueira era um justo julgamento de Deus contra os pecados da pessoa. Por isso, o mudo, o cego, o bêbado, o que tinha outras enfermidades, eram dispensados de oferecer oferta. Diante desse contexto e da leitura aqui realizada, né, sobre a cura desses 2 cegos, a gente vai poder aprender com Jesus 3 olhares que, se nós sairmos daqui com essa lição, né, plantada em nossos corações e conseguir aplicar ela no nosso dia a dia,
a gente vai perceber que nós teremos uma vida muito mais leve e se aproximaremos cada vez mais e mais de Deus. Nós vamos aprender hoje sobre os 3 olhares de Jesus, né? Nesse texto. O primeiro olhar que nós vamos conversar um pouco sobre ele é o olhar consciente de Jesus diante dessa situação, né? E o que seria um olhar consciente? Desenvolver o olhar consciente, também conhecido como percepção, né? A gente conhece muito, olha, fulano tem uma percepção boa para isso ou para aquilo, né? Em trocando por miúdo, é um olhar consciente diante de uma tarefa, diante de uma situação do dia a dia, né? É a capacidade de revelar o velado e, sem dúvida, um dos mais significativos desafios humanos. Essa qualidade de olhar e examinar o texto sem perder de vista o contexto, né? Quando a Bíblia revela que os cegos se aproximaram de Jesus, nesse momento é externada a percepção de Jesus, né? E o seu olhar consciente diante da multidão. Em vários outros textos a gente percebe que Jesus sempre era acompanhado por uma multidão, né? As pessoas, antes de ele curar esses 2 cegos, né, a mulher teve que se arrastar, né, do fluxo de sangue pelo chão para trocar na sua orla, né? As pessoas esmagavam Jesus, né? Então, provavelmente, Jesus autorizou que esses 2 cegos se aproximassem dele, porque em outro contexto, como os cegos eram considerados pessoas impuras, né? Pessoas pecaminosas, pessoas que estavam pagando por um pecado, que era um juízo de Deus, aquela cegueira na vida dele, dificilmente essa pessoa ia ter um acesso fácil a Jesus. As pessoas não deixariam, como a gente pode perceber em outros textos, né? De outras curas, as pessoas mandando os coxos, os cegos a se calarem, a se afastarem, empurrando, né? E Jesus sempre autoriza ele chegar a ele, né? Então, nesse momento aqui, Jesus tem um olhar consciente, ele tem uma percepção de uma pessoa que estava precisando dele, que eram os 2 cegos, né? Então, o texto aqui, Mateus, ele não nos traz riquezas de detalhes, mas num contexto histórico podemos perceber com muita facilidade que provavelmente Deus, Jesus, deve ter orientado os seus discípulos a trazer aqueles 2 cegos a ele, uma vez que ele estava acompanhado por uma multidão e todos queriam se aproximar de Jesus, todos queriam tocar, todos queriam trazer uma demanda, todos queriam que ele resolvesse algum tipo de problema. Então, a gente pode, quem puder abrir aí em 1 Timóteo 1,5, a gente vai ler 1 Timóteo 1,5 e 2 Coríntios 1,2. O objetivo da instrução, 1 Timóteo 1,5, né? É o amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Em 2 Coríntios 1,12 diz assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo, de que nos temos conduzidos no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade, sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça. Em 1 Pedro 3,15, a palavra de Deus diz o seguinte: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias, né? Então, assim, esses textos, né, eles dão alicerce ao olhar consciente que Jesus teve e que Ele quer que nós possamos colocar no dia a dia de nossas vidas, né? É um olhar com percepção, é um olhar que a gente tem que ter um reflexo daquilo que está acontecendo ao nosso redor e derredor, né? Um segundo olhar que nós possamos ver também e ter percepção que Jesus teve em sua trajetória aqui na Terra é o olhar apreciador de Jesus diante das situações que eram lhe apresentadas, né? E o que seria um olhar apreciador, né? Na verdade, ser apreciativo é efetivamente olhar para uma pessoa e descobrir o que existe de melhor no ser humano. É muito comum as pessoas perguntarem por que Jesus tinha um olhar apreciativo por pessoas que não mereciam, né? Porque Jesus, aos olhos carnais, né? Tinha um olhar consciente, tinha uma percepção
por pessoas que deveriam ser a escória da sociedade, né? Em que todos rejeitavam aquelas pessoas. É muito comum as pessoas não entenderem porque Jesus traziam para próximo dele pessoas que ultrapassavam limites, pessoas que de alguma forma cometeu algum crime, que foi desonesto ou que teve desvios de caráter. Tem uma percepção muito clara que a reflexão que deve ser feita é sobre os pontos fortes que essa pessoa está mobilizando nesse momento. Quando ultrapassam limites, nós estamos mobilizando pontos fracos de deficiências e não podemos valorizar esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, ao focar apenas na deficiência, estaríamos o tempo todo julgando as pessoas ao invés de fazer uma avaliação do seu ser humano, né? Então, assim, podemos perceber que quando Jesus ele traz os 2 cegos para próximo dele e pergunta o que ele pode fazer por eles, né? E eles respondem, que nos torne, né, a visão, e tem um relacionamento ali, tem uma conversa, tem uma interação com aqueles 2 cegos. A gente pode perceber o olhar apreciativo de Jesus, né? Porque se Jesus nesse momento não tivesse um olhar apreciativo, como a maioria daquela multidão não tinham e devem ter tentado evitar essa aproximação dos 2 cegos com Jesus, devem ter tentado evitar esse relacionamento que Jesus naquele momento teve com esses 2 cegos, essa cura não teria sido realizada, porque a partir desse momento Jesus deixou de olhar para todo o contexto que a sociedade estava imputando sobre aquela pessoa, do seu pecado, da sua cegueira, de que ele não era merecedor de entrar numa sinagoga, que ele não era merecedor de ofertar no templo de Deus, que ele não era merecedor de estar em um convívio em sociedade, que ele não era merecedor de frequentar ambientes coletivos, que ele não era merecedor de sentar à mesa com A ou com B, em virtude que já foi imputado a ele naquele momento um destino traçado, né? A partir do seu nascimento. Você vai passar toda a sua vida com todas essas excludentes de relacionamento diante da sua sociedade, em virtude dos teus pais terem pecado ou ser um juízo justo de Deus sobre a tua vida diante da terra. Então, nesse momento, existe um divisor de águas, né? Entre destino e desígnio, não é? E o que seria destino? O que eu acabei de comentar, né? Aquela trajetória traçada da sociedade, né? Que imputou um pecado sobre aqueles 2 cegos, onde ele ia ter uma trajetória triste durante toda a sua vida. Mas a partir do momento que aqueles 2 cegos se levantaram e tiveram uma ação de clamar, né? Buscando um relacionamento com Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu imagino que ele deve ter passado horas ou um bom tempo, um lapso temporal considerável, clamando até ser ouvido e ter a oportunidade de se aproximar de Jesus. Então, a partir desse momento, ele tomou posse do seu desígnio. E o que seria desígnio, irmão Everton? Desígnio é a ação que você toma no presente e vai influenciar no seu futuro, não é? Como assim? Vou lhe dar um exemplo. A gente tem uma turma jovem, né? Pessoas que estão estudando para o Enem, pessoas que estão estudando para fazer concurso. Se você almeja entrar numa graduação, se você almeja passar em um concurso, você tem que ter uma ação, né? Você tem que se projetar até esse objetivo. Então, o que as pessoas costumam fazer é se debruçar sobre os livros, né? Passar horas estudando, focando, resolvendo questão. Essa é a ação que você tomou no presente para que o seu futuro, no final da realização desse concurso, seja aprovação. Então, isso é desígnio. É uma ação que você toma no presente que irá influenciar no seu futuro. E a pergunta que a gente tem nessa manhã para a nossa reflexão, né? Estamos tendo um olhar apreciativo, né? Estamos tendo esse divisor de águas de desígnio e destino, ou estamos deixando a sociedade imputar sobre nossas vidas? Filho de peixe, peixinho né? Sempre vai ser assim. Você não tem como mudar o seu futuro. Fulano nasceu em berço de ouro e você não. Fulano teve uma oportunidade e você não. Mas qual a ação você está tendo para que possa mudar esse futuro imputado, né? E as pessoas que estão ao seu redor? Será que essa igreja não estaria com 3, 4 cultos se nós se projetássemos para um olhar apreciador quem está ao nosso redor, seja no trabalho, seja na universidade,
seja na escola. Quantas pessoas às vezes não estão precisando desse relacionamento que Jesus teve com esses 2 cegos? Quantas pessoas não estão ansiando por uma conversa mais íntima para poder expor os seus problemas, suas dificuldades, né? E um olhar cristão, colocando em sua vida um novo direcionamento, né? Que cabe a mim e a você, né? Então é isso que Jesus quer nos ensinar, é o olhar consciente, a percepção do que está acontecendo ao nosso redor, né? É o olhar apreciativo, é o que nós podemos se projetar, aquela pessoa que está próximo de nós e o que a gente pode fazer de melhor para que aquela situação possa mudar. Né? Muitas vezes a gente fica focado em vir à igreja nessa manhã, ouvir a palavra, né? Sair daqui, eu vou para casa de manhã almoçar, ou vou fazer uma atividade diferente, e a semana continua da mesma forma, né? E quantas pessoas nos estão parecendo? Seja por ansiedade, seja por pensamentos, né, de tirar a própria vida, seja por pensamentos de fazer crimes conhecidos como furtar, roubar, matar, né? Porque ela não tem com quem conversar, ela não tem um discípulo de Jesus aqui na terra que ela possa clamar, que ela possa ter um relacionamento íntimo, de compreensão, que possa ter sobre ela um olhar apreciador, que possa ter sobre ela um olhar consciente, uma percepção que pode sim ser mudada a trajetória de sua vida. Eu tenho uma atividade secular que eu tenho essa dificuldade de ter esse olhar apreciador pelas pessoas que estão sobre minha subordinação. Eu acabo julgando, dizendo, não, isso aí não vai mudar não, vai ser desse jeito. Eu costumava dizer muito, estou mudando, graças a Deus, esse pensamento, né? Só desperdiça a que sobe, né? A que desce, aproveita tudinho, né? Não desperdiça um. Então, assim, mas atrás daquelas vidas que estão ali cumprindo uma medida, né, imputado pela justiça, tem toda uma trajetória, tem todo um contexto que fez a pessoa tomar aquela ação negativa, que não deve ser valorizada, né, como a gente pôde conversar aqui, que não deve ser valorizada, mas que deve ter um olhar apreciador nosso, para que possa enxergar o que ela tem de melhor, e aquele que ela tem de melhor, para que a gente possa dar estímulos, né, para que ela possa se motivar, porque eu e você não temos o poder de motivar ninguém, mas temos a condição de olhar consciente e apreciador, de dar estímulos para que aquela pessoa possa se motivar a sair daquele lamaçal e ir para um lugar de glória, de virtudes, de pensamentos bons. Amém? Só um segundo. Só concluindo aqui, eu vou ler mais um texto que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 23. Estou sempre citando os textos para dar embasamento, né, o que a gente está conversando, e que se os irmãos em casa, com mais calma, quiserem verificar, fiquem à vontade. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23 ao 26, a palavra de Deus diz: E cumpriu-se as escrituras que diz, e creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta, né? Então esse olhar apreciador, ele tem que ser motivado por uma ação, né? Porque como a gente podemos ler aqui, né? A fé sem obras é morta, né? Então a fé sem ação, não adianta eu tenho fé que eu vou passar naquele concurso, né? Eu tenho fé que eu vou conseguir um bom emprego, eu tenho fé que eu vou receber minha aprovação no Enem. Mas se não existir ação, a ação é a ponte, né? Entre o que você acredita e a realização daquilo que você se espera, a ação. O terceiro olhar que nós podemos aprender com Jesus é o olhar de empatia. O olhar de empatia diante do fato, né? Quando Jesus se aproxima dos 2 cegos e diz: credes vós que eu possa fazer isso? Deus naquele momento ali estava compreendendo o que aqueles 2 cegos estavam passando. Deus estava entendendo a sua situação. Muitas vezes a gente tem uma interpretação errônea de empatia, que a empatia a gente deve sentir
o que o outro está sentindo, não é? É isso, mas não é só isso, né? É compreender aquele sentimento, né? Não adianta o irmão Gilvan aqui estar alegre, sorridente, rindo, e eu disse, eu vou me alegrar com o irmão Gilvan, porque a Bíblia nos ensina que alegrai-vos com que se alegram, né? E eu vou dar gargalhadas, se regozijar com o irmão Gilvan, né? O irmão Gilvan está triste, aí eu vou fazer igual aquelas mulheres, né? Que vão pro enterro, vou começar a chorar também perto do irmão Gilvan. Ah, irmão Gilvan, porque a Bíblia me ensina que eu tenho que ficar triste com quem está triste. Ah, irmão Gilvan. Não é só isso, é entender o sentimento que o irmão Gilvan está sentindo. Então é com esse olhar de empatia, de compreender o sentimento do próximo, é que você vai ter a ação de poder ajudá-lo, né? Porque quando eu entendo o motivo da alegria de irmão Gilvan, aí eu vou pular com ele de felicidade, né? Quando eu entendo o motivo da tristeza que o irmão Gilvan está sentindo, eu vou poder me compadecer com minhas forças com o irmão Gilvan, e ali sim terá consolo. Porque eu entendi o sentimento de tristeza e de alegria que o irmão A ou que o irmão B está sentindo. Em Jonas 4,10, o Senhor repreendeu o profeta Jonas pela sua falta de empatia com o povo de Nínive. Deus enviaria ali para profetizar a destruição imediata da cidade, mas depois mudou de ideia, porque o povo, ao ouvir a profecia de Jonas, arrependeu-se de sua iniquidade. Jonas, zangado com isso, protestou por Deus ter tido misericórdia após predizer a sua destruição. Disse o Senhor, mas em Nínive há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa grande cidade? Então, mais uma vez, né, a empatia nos traz para cada vez mais próximos do Senhor, nosso Deus, né? Porque nesse momento Jonas não teve empatia com o povo de Deus, né? Eram 120 almas, né? Mais os gados, né? E Jonas ficou zangado porque, como eu e você, muitas vezes, ao ver a televisão, os noticiários, vemos um estuprador, vemos um homicida, vemos um ladrão, e diz, um infeliz desse era para sofrer assim, assim, assado. Recentemente aqui fomos assaltados, né? Fomos roubados não, furtados, né? Com alguns itens aqui da igreja. E o primeiro sentimento que me veio foi, rapaz, um infeliz desse não quebra uma perna, um braço, saltando. Se fosse eu ali, eu tinha me estabanado no chão, né? Um dia eu fui pular de um murozinho assim, fiquei com o pé inchado uns 3 dias. É o primeiro sentimento, né, que nos vem, né? Mas aquela vida tem uma história, né? E não foi criada nem por mim, nem por você, foi por Deus, né? E Deus tem o melhor para aquela vida que fez esse ato, né, que nós, como seres humanos carnais, condenamos, né, que por vezes desejamos, para ter quebrado uma perna, perdoe, Senhor, eu desejei que quebrasse uma perna, mas, né, eu sou carnal, eu sou falho, né, mas os princípios de Deus são maiores do que o nosso, né, por isso a gente enxerga em Jesus o sentimento de empatia, né, a Bíblia em outros textos nos conta que, olha, se em teu coração desejares o mal contra o teu irmão, homicida és. Né? O que é que no contexto legal é um homicida, né? Aquele que tira a vida de alguém, né? Matar alguém, né? Matei né? Eu sou homicida, né? Mas para Deus, só o sentimento que você teve, que foi os atos preparatórios em seu coração, de tirar a vida do seu próximo, para Deus você já é homicida, né? E o que seria um adultério? Um adultério, eu sou casado e eu tenho um relacionamento extraconjugal com outra mulher, né? Eu tive uma conjunção carnal com outra pessoa que não é a minha esposa, né? Mas para Deus ele disse, olha, se em teu coração desejares a mulher do teu próximo, adúlteras és. Os princípios de Deus são mais elevados, né? Nós estamos aqui, Deus, os pensamentos do Senhor, como diz o profeta Isaías, né? São inesquadrinháveis, né? Não conseguimos sondar, né? Mas Ele sonda cada coração aqui presente, cada mente, cada pensamento. Ele sabe que a ação que você tomou hoje não vai definir o seu futuro amanhã, né? Aí Ele sabe que você pode mudar a sua trajetória, né? Basta você querer. Em Mateus 23, 22, 39b, vai dizer, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Mostrando mais um texto que nos fala de empatia, né? Em Romanos 12, 15, eu já comentei aqui, alegrai-vos com os que se alegram, né? Chorai com os que choram. Em Coríntios 12, 25, 26 diz, mais atentes, mas antes tenham os membros do corpo dos que creem igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece,
todos os outros membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros membros se regozijam com ele. Então, empatia é isso, né? É estar no lugar do seu próximo, mas também entender o sentimento e a situação que ele está passando. Tem uma história aqui que eu fazendo minhas pesquisas, né, estudando sobre o assunto, eu encontrei, eu achei muito interessante e quis trazer para a igreja, né? Que faz um resumo de tudo aquilo que a gente conversou até agora. Sobre o olhar consciente que a gente deve levar no nosso dia a dia, né? Que é a percepção, né? O olhar apreciador, enxergar o melhor nas pessoas, né? Não adianta você ver o copo pela metade. O que é que você pode fazer para que aquele copo possa transbordar, né? Esse é o raciocínio, né? E o olhar apreciador é isso, né? É você enxergar o melhor. É o que é que eu posso fazer para aquilo melhorar, né? O que é que eu posso fazer para aquela semente germinar? E a empatia, né? Compreender a situação para que o olhar consciente e apreciador possa ser efetivado. A história conta que Sócrates, né, passeando nos arredores de Atenas com Glauco, irmão de Platão, escutou dele uma história. Era sobre um pastor que havia encontrado um anel e, ao colocá-lo no dedo, percebeu que se tornara invisível aos olhos dos outros. Ambos então seguiram filosofando durante longas horas, né, sobre os desdobramentos dessa história. Nenhum dos dois havia percebido, no entanto, e nem havia dado conta que as mulheres dos escravos daquela época eram invisíveis na Grécia por falta de empatia, né? Estavam discutindo sobre um determinado assunto de um anel, né, que tornava invisível, mas ele fazia as mulheres escravas daquela época invisíveis, né, diante deles, né? E quantas pessoas eu fiquei a me refletir, nós não estamos fazendo-se invisíveis por falta de empatia, né? Quantas vezes uma pessoa está ali pedindo comida, né, ou pedindo esmola, ou está ali com um machucão na perna, ao relento debaixo de uma ponte, e a gente não tem a empatia de chegar ali e só, olha, o que é que está acontecendo? Você está precisando de alguma coisa? O que é que eu posso fazer por você? Né? O coração, né, ficou duro, né? A gente ficou com o coração mais duro, né? Ficou mais, se está ali é porque merece, né? E falta-nos empatia, né? Então, que nós possamos levar para a semana e para a nossa vida esses 3 olhares que podemos aprender com Jesus, né? O olhar consciente, o olhar apreciador e o olhar de empatia, né? Porque só assim a gente vai ter o êxito, né, da história dos 2 cegos, né? Que foi tornar a visão, né? Que eles credes vós que eu possa fazer isso? Sim, Senhor, creio. Então, seja-vos feito segundo a vossa fé, né? Então, a sua fé, para que ela possa encontrar êxito e espaço diante dos olhos de Deus, ela tem que vir acompanhada desses 3 olhares: o olhar consciente, o olhar apreciador e o olhar de empatia. Amém? Queria convidar a todos a ficarem em pé, o irmão Gilvan aqui vir à frente. Gostaria de fazer mais uma oração, encerrando essa mensagem. Pode ser, irmão Gilvan? Oremos. Maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos conversando sobre a Tua percepção diante, Senhor, do Teu povo, Senhor, o Teu olhar consciente, o Teu olhar apreciador, o Teu olhar de empatia, que nós possamos estar levando isso no nosso dia a dia, que nós possamos estar levando isso para as nossas vidas, que nós, quando acordarmos pela manhã, que nós possamos ter um olhar consciente diante de nossa família, que nós possamos ter um olhar apreciador diante de nossas esposas e filhos e pais, que nós possamos ter empatia sobre as dificuldades daqueles que estão ao nosso redor, estão sentindo, possamos compreender e realmente usar a nossa fé de maneira objetiva e coerente. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que eu te oro e te agradeço. Amém. Graças a Deus, irmãos, por tudo que teve a oportunidade de ser realizado hoje à noite e pela mensagem que foi trazida, pelos louvores também, e que essas mensagens, essas referências, essa reflexão cause realmente uma mudança em nossas vidas. E eu quero aproveitar a oportunidade agora para falar aos irmãos que, se possível, colaborem com seus dízimos e ofertas. Deve estar aparecendo aí os códigos para os irmãos copiarem, usarem o procedimento que já é do seu costume,
para trazer sua contribuição e sua oferta. Que, irmão, não esqueça, o trabalho do Senhor depende da contribuição dos nossos irmãos. Obviamente, Deus tem seu propósito, mas nós também temos que entrar com a nossa parte. E nossa parte é atitude de gratidão para colaborar com os dízimos e ofertas. E nós vamos fazer uma oração para encerrar o nosso culto, desejosos, irmão, de que Deus tenha abençoado sua vida através dessa oportunidade. Oremos. Graças te damos, Senhor, pelo que permitiste a nós vivenciar em tua presença. Obrigado por tudo, meu Pai, tudo que contribui para melhorar a nossa vida como cristão, melhorar o nosso relacionamento contigo. Que tu ajude a cada dia nós termos tempo, meu Pai, dedicarmos tempo para refletirmos sobre a nossa vida cristã e sobre como estamos levando nossa vida diante de ti. Que a nossa vida seja uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor e abençoa todos, meu Pai, todos que puderam acompanhar esse trabalho através desse modo virtual, desse modo online. E é no nome do teu Filho Jesus que fazemos esta oração. Amém. Deus proteja a todos vocês, meu irmão, e até outro dia.